nós já sabemos, né, que um pouco na nossa última viagem, que quando Aristóteles, quando os romanos deixam, quando o Império Romano cai, nós falamos um pouco até quando o Império Romano ele toma posse da Grécia, e nesse período, desde esse período até a queda do Império Romano, nós temos mais de 1000 anos de obscuridade, 1000 anos nas trevas do conhecimento, onde a ciência não teve uma só réstia de luz. E é importante, né, se lembrar que nesse período todo, que nada aconteceu, vai começar a iluminar muito lentamente na Europa, muito lentamente, sobretudo na Itália, que começa pela Itália, aqueles escritos que sobraram dos gregos, que atravessaram a Arábia e que chegaram da tradução do grego para o latim na Europa, sobretudo na Itália. E aí, então, começa meados do século XIV, nós temos as primeiras réstias de luz que surgem naquele período, porque a inspiração advinda dos valores da antiguidade clássica começa a surgir um movimento que vai ter o nome de Renascimento, talvez pelo século XV, século XVI. Ele começa no século XIV, mas obviamente que ele não começa com o nome de Renascimento. Se vai batizar esse movimento quando ele está bastante consolidado, e ele vai aparecer ali com esse nome por volta do XVI, que serviu, sobretudo, para denominar um movimento que surgiu, em princípio, no campo das artes. Surgiu com Michelangelo, surgiu com Leonardo da Vinci, surgiu com outros tantos que a gente conhece no movimento artístico, mas aí ele vai contaminando, ele vai se espalhando, século XV, para a economia, para a política e para a ciência. Então, em parte por concordar com a ideia de que a Terra era o centro do sistema solar, as teorias de Aristóteles que chegaram à Europa, os pensamentos de Aristóteles, que foram muito distorcidos, foram modificados, mas de qualquer forma passou a ser a doutrina da Igreja Católica por muitos e muitos e muitos séculos. Ou seja, por esse tempo todo, questionar o bom e velho Ari era um ato de coragem. O cara, para questionar Ari, tinha que ser, além de corajoso, muito hábil nos argumentos e também, minha gente, ter amigos especiais, amigos poderosos, amigos no poder. E é nesse contexto que nasce, nessa época, um rapaz chamado Galileu Galilei. Então ele nasce nesse cenário, ele nasce numa cidadezinha chamada Pisa, ali início do século XVI, talvez, e quando ele completa 10 anos, a família que morava em Pisa, naturalmente, né, resolve se mudar para Florença. Florença era, para a Itália, o que Atenas era para a Grécia, o centro dos acontecimentos. Então, a família vai para Florença e matricula, inscreve o garoto com 10 anos, Galileu Galilei, em um mosteiro, para que ele aprendesse as bases da vida social, o que era a religião. E lá ele aprendia latim, tinha aulas de gramática, tinha aulas de lógica, mas também tinha aulas de matemática. Mas eles voltam, porque o sonho do pai dele, na verdade, era que ele fosse médico. Porque era bem parecido com os dias de hoje, né? A profissão de médico e das áreas do direito eram as profissões que tinham mais status sociais, os salários mais altos. Então o pai já vai preparando aquele menino para que ele siga a carreira de medicina. Mas Galileu não queria esse papo.
porque o período que ele passou no mosteiro, estudando aquele monte de coisa, se teve uma coisa que se apaixonou, foi matemática. Então ele disse, pai, sou chegado nesse negócio de medicina, não. O meu lance é matemática. E disse mais, disse, pai, sabe o que é que eu quero ser? Escuta o que eu vou dizer. Ele disse, pai, eu quero ser professor de matemática. O pai teve um chilique. Como é que é, menino? Você quer ser professor? Você não tem juízo não, rapaz? Você vai ser médico. E obrigou o rapaz a começar o curso de medicina na Universidade de Pisa. Mas o menino Galileu já havia nascido muito contestador, muito dono das suas... Tinha opinião própria. E tá, ele entrou, começou o curso de medicina, mas lá pelas tantas ele trocou por matemática. Trocou o curso de medicina por matemática. Inclusive contrariando, ele comprou uma briga tremenda com o pai fez contra a vontade do pai, trocou medicina por matemática. E lá na Universidade de Pisa, nessa época, quase todo mundo achava que se você quisesse descobrir alguma coisa, explicar algum fenômeno, por exemplo, quanto tempo levaria uma bola para cair do alto de uma torre até o chão, bastava observar, porque essa foi a lição de Aristóteles. Mas não era mais assim. Por quê? Aristóteles já tinha escrito, já tinha dito, já estava tudo nos escritos de Aristóteles, traduzidos do grego para o latim. Então, se você quisesse saber quanto tempo levava uma bola para cair do alto de uma torre até o chão, bastava consultar o velho Ari. O velho Ari seria Ari o oráculo. Consulta que o Ari já explicou isso, gente. Mas tinha um cara que não pensava muito assim. E esse cara era o bom e velho velho não, ainda novo Galileu. Porque ele achava que todas as explicações, inclusive as do Ari, tinham que ser testadas pela observação. Ou seja, o fundamento do método científico experimental. Mas aquilo não deu muita liga, porque as pessoas não embarcaram muito nas ideias de um jovem professor, um jovem estudante de matemática e tal. Ele largou aquela ideia por algum tempo e também largou a Universidade de Pisa sem se diplomar, nem em medicina e nem em matemática. E aí o que ele fez? Ele voltou para Florença. Então ele vai para Florença e sem grana, sem um tostão no bolso, até porque o pai dele se nega a dar qualquer tipo mais de ajuda, porque ele contrariou. Eles já não eram ricos, eles eram de família mediana, enfim, de pobre para mediano. Mas, assim, o fato dele não ter seguido a realização do sonho do pai dele, então o pai dele não mandou mais um tostão. Então ele chega a Florença, quebrado, sem grana, e logo... Ele era bom de papo, né? Logo ele arrumou um emprego. Não era um emprego, mais ou menos, era uma ocupação de professor de matemática, de reforço, vamos dizer assim. Nos dias de hoje seria professor de reforço. Então ele foi professor de reforço de matemática, e logo ele cai nas graças de um marquês. Vendo que o garoto tem jeito para... Veja, ele sempre teve muita tendência a se aproximar com os ricos e poderosos. Guardem isso que eu estou contando para vocês. E aí ele cai nas graças de um marquês que lhe arranja um emprego bem melhor. Um emprego mais... Ainda era temporário, mas era um emprego que, enfim, lhe dava uma condição melhor e tal. E o que era esse emprego? Professor temporário, contrato temporário de matemática. Na Universidade de onde? De Pisa, de onde ele tinha vindo. Mas eu quero ser professor de matemática. Ele volta, então, assume um contrato temporário de professor de matemática. E nesse período, ele vivia arrumando encrenca por tudo. Porque ele já, naquela época, já contestava muitas teorias. Só que ele era um cara ranheta, brigão, turrão. Ele não tinha diplomacia para colocar os argumentos, discutir com diplomacia. Dizem as más línguas que ele saía na porrada quando ele perdia a paciência. Ele não tinha paciência, saía na porrada. Então tá.
Então podemos dizer que ele não fez muitos amigos assim, né? E o cara, além de tudo, era muito chato. E aí o contrato temporário termina e, de novo, ele fica desempregado, com a mão na frente, outra atrás. De novo, um outro amigo influente arruma... Dizem as más línguas que ele saía bajulando as pessoas, influentes, coisa e tal, e saía pedindo emprego, né? E tá certo, né? Obviamente, na situação em que ele se encontrava, era por isso mesmo. E aí esse outro amigo rico arrumou outro emprego para ele. E esse emprego era na universidade de uma outra cidade italiana, de nome Pádua. E aí ele vai trabalhar na Universidade de Pádua e, com os poucos dinheiros que ele tem, ele divide um quarto. Seria uma moradia universitária. Ele divide um quarto com um amigo que ele passa a conhecer nessa ocasião, e, de novo, ele tem a sorte do amigo ser rico. Ele era paupérrimo, mas ele vivia se metendo com um amigo rico. Ele sabia escolher as amizades, né, gente? É importante escolher as amizades, né? E aí, esse amigo, quando se muda para esse quarto, simplesmente ele leva uma baita biblioteca de ciências. E aí, Galileu fica louco com aquilo tudo. Então, lendo, conhecendo, desbravando aquela biblioteca, e logo ele se torna um professor famoso, um professor de matemática espetacular, que ele já era, mas aí ele passa a aprender astronomia, passa a aprender mecânica, passa a ter contato com as ciências. Mas não pense que era o tipo do cara CDFão, né, que vivia com a cara nos livros, turrão e tudo, não. Ele era boêmio, ele também sabia se divertir. Ele passava praticamente todas as noites na esbórnia, tomando todas com os amigos. Dizem as más línguas que muitos amigos tinham que arrastar ele de manhã, porque ele ficava atirado pelos cantos dos botecos. Ah, vai buscar cadê o Galileu? Vai buscar o Galileu, arrastava o Galileu. Mas isso não tirou o foco dele. De jeito nenhum. Cara, tinha um foco, tinha uma objetividade com as coisas que ele enfiava na cabeça. E principalmente quando ele imaginava que ele podia ganhar uns trocos. E aí, de repente, ele inventa um negócio que ninguém nunca tinha pensado antes, que esse trem era chamado de compasso militar. Parece com o compasso que a gente usa para fazer sólidos geométricos, para fazer circunferência, parece apenas no seu formato. Daqui a pouco eu mostro aqui, tem uma imagem dele. Mas esse instrumento, além de cumprir essa função matemática, de desenho, gente, esse negócio calculava raiz quadrada. Como? Ninguém sabia. Mas quem entendia da coisa achava aquilo no máximo. E, além disso, aquele objeto servia para ajustar a mira de um canhão. Por isso que ele batizou de compasso militar. O cara se tornava especialista na arte de, como diz um humorista brasileiro, de acasalamento de muriçocas e atracamento de navio. E aí os militares adoraram aquela coisa, aquele invento. E passaram a comprar, encomendar. Ele vendeu barbaridade desse objeto. Botou dinheiro no bolso, daqui a pouco o dinheiro cai, né? O dinheiro some, né? Porque o que ele sabia ganhar, ele sabia gastar. E aí, sempre bajulando, olha o que o cara fez. Uma forma de se aproximar dos caras poderosos e enfim. E bajular. Como a operação daquele instrumento não era tão simples, Galileu foi talvez o primeiro cara que inventou o manual de operação de um objeto. Esses manuais que a gente recebe, que vem junto com os objetos que a gente compra, sobretudo os objetos eletrodomésticos, tecnológicos, vem com manual. Desses manuais, vocês podem ler que vocês não vão entender nada, porque tem manual, eu nem abro o manual mais, mas não faz muito tempo. Eu vou pela lógica e monto. Mas aí, ele, então, escreveu o manual de operação desse compasso militar. E olha o que o cara fez. Ele fez uma dedicatória, como se aquele manual fosse um livro. Mas era apenas um manual.
Mas ele também sabia que a vaidade das pessoas, sobretudo dos poderosos, fala muito alto. Então ele escreveu: dedico este manual do compasso militar ao meu ex-aluno, sim, porque um ex-aluno dele havia, por herança da família, ganhado o título de Grão-Duque da Florença, da cidade de Florença. O Grão-Duque de Florença. Ele soube que tinha sido um ex-aluno dele, de nome Cosimo, Cosimo de Medici, ou seja, o cara era da família mais poderosa da Itália, os Médicis, e era o Cosimo. Aí, então, esse cara ficou com a vaidade, opa, agora eu tenho, o meu nome tá no manual e coisa e tal, mas eu pulei uma parte, porque eu deveria ter começado, vamos lá, um pouquinho antes, deixa eu voltar, rebobinar aqui um pouco antes, porque antes dele nascer, para a gente entender esse contexto, antes dele nascer, Galileu nascer, havia um cara, um cientista polonês, de nome Nicolau Copérnico. Na época, lá pelos 1500 e qualquer coisa, né? E Copérnico publicou, tinha muito interesse também com os astros, com os astros, com o cosmos. Ele publicou um livro, e nesse livro ele sugeria, ele não era doido para afirmar coisa alguma, ele dava pistas, jogava indiretas de que a Terra girava em torno do Sol. E pronto, aquilo ficou, então, ele também não fez questão muito de divulgar e tal. Mas naquelas leituras que Galileu fazia, dos livros da biblioteca do amigo dele, quando ele dividia quarto, esse livro caiu na mão, e ele começou a ler esse Copérnico. E ele ficou achando, poxa vida, gente, eu penso igual esse Copérnico. Olha só. Mas ainda ele não tinha muitos argumentos, estava começando a se constituir, né, como professor de matemática, quanto mais como cientista, né? E sabia-se, né, que Aristóteles e a maioria né, não só dos cientistas, mas era quase que unanimidade, se dizia que era o contrário, não é isso? Que a Terra era o centro do universo e tudo que existisse girava em torno de nós. E a Bíblia também dava a entender isso, que a Bíblia se apoiou, enfim, nessa coisa toda que eu contei para vocês. Mas Galileu achou que ele tinha razão, mas guardou para ele. Anos mais tarde, talvez ele esperou 10 anos, provavelmente 10 anos, Galileu não tinha esquecido aquilo. E já tinha desenvolvido também, né, suas especulações sobre o movimento dos astros. E aí ele resolve compartilhar essa ideia com alguém que provavelmente pensasse como ele. E aí havia um cientista contemporâneo dele, um cientista alemão contemporâneo dele, que já tinha sua fama, de nome Kepler. Johannes Kepler. E ele escreveu para esse cientista, defendendo a tese de Copérnico. Ele falou: olha, o seu João Kepler, eu li esse livro do seu Copérnico, e olha, eu acho que ele tem razão. O que é que o senhor acha? E olha que o Kepler também botou fé. Falou assim: rapaz, menino, olha, isso aqui dá pano para manga, mas fica quieto, que mexer com isso não é bom para a saúde não, viu? E aí tá, e aí passa um período, ele cai na penúria de novo, e fome, não sei o que, faltou a grana. E aí, o que ele inventa dessa vez? Criatividade não faltava, né, gente? Ele inventou de fazer, sabe o que? Horóscopo. Porque ele já tinha a fama de olhar para o céu, ver os astros e coisa e tal. E aí ele falou assim: gente, eu vou fazer horóscopo. Porque o povo achava que quem entendesse bem astronomia seria capaz de prever o futuro interpretando os astros. E aí ele embarcou nesse nicho profissional e começou a fazer horóscopo. Contam as más línguas que ele fazia assim do que vinha na cabeça, né? Que não olhava para os astros coisa alguma. Como ainda, eu suponho que sejam os horóscopos de hoje, né? Se você olhar o horóscopo de hoje, de amanhã e depois, e você misturar, se aplica a qualquer um, né? Nenhuma das previsões são inaplicáveis a outro, né? Então ele pegou esse jeito todo, e eu acho assim, que já havia jornal em Florença, mas se tivesse um jornal dos moldes de hoje, ele ia publicar a coluna Horóscopo do Dia. Não saia para o trabalho, não saia de casa sem antes ver o horóscopo de Galileu. E aí
e ele ganhou fama, começou de novo a ganhar dinheiro como astrólogo. E aí, gente, 1600 e qualquer coisa, ele, de novo, com a tentativa de se aproximar de mais um poderoso, ele foi chamado, vamos dizer, ele foi convidado, e ao mesmo tempo ele se aproximou para fazer a previsão do horóscopo de um cara que simplesmente era o grão-duque da Toscana, de nome Ferdinando I de Médici. Se o Cosmo era grão-duque de Florença, a Florença é uma cidade, aliás, linda. Florença é uma cidade da região chamada Toscana. Então, Ferdinando I era o grão-duque de toda a Toscana. Então, Galileu falou assim, pensou, gente, eu tenho que fazer uma previsão porreta, supimpa para esse cara, porque aí, ó, dinheirinho entra e coisa e tal. Então, ele chegou e ele previu que o grão-duque Ferdinando I de Médici teria uma vida longa e feliz. Gente, deixa eu contar para vocês. 2 meses o cara morre. Ele morre em 2 meses, gente. E aí aquela confusão toda, que previsão, que charlatão é você, não sei o quê. Aí ele para de fazer horóscopo. Mas continua próximo da família Médici, né? E aí as coisas vão e vêm, depois da morte do Ferdinando I, aquele ex-aluno dele, o Cosimo, agora então ele ascende à posição de grão-duque, uma herança familiar e tudo. Então tudo que Galileu precisava estava ali se desenhando. O amigo rico, poderoso, membro de uma família que era fã do Cosmo. Por que o nome dele era Cosimo? Porque o pai e toda a família adoravam o firmamento, o Cosmo. Então batizava os meninos tudo de Cosmo. No caso, Cosimo, em italiano. Então falou assim, e aí você vai entender por que ele já fez a dedicatória lá atrás, no manual do aparelho que ele criou. Então, um cara inteligente, um cara que sabia, né, se movimentar na sociedade, para cá e para lá, e sempre puxando saco. Ele era o rei do puxa-saco. E aí, ocorre que ele ficou sabendo que em algum lugar alguém havia inventado um negócio, um tubo com vidros nas 2 pontas, e que esse tal do tubo dava para ver objetos distantes. Gente, o cara, ele nem viu esse tubo, Galileu nem viu o que era, mas só com essas descrições ele teve uma ideia, um insight, e ele inventou algo muito melhor, que ele batizou de telescópio. Imagina. E aí, foi uma febre. Todo mundo queria ter um bicho daquele. E com ele, se via montanhas na Lua, se via milhões de estrelas que a olho nu não se era possível ver. Então ele foi o primeiro cara a usar, como eu disse, uma outra coisa, além dos seus próprios olhos, para olhar para o universo. Então foi ele que abriu as portas para a observação de objetos no espaço. E sem o seu telescópio, rudimentar como era, até hoje nós não conheceríamos o universo. Nós não teríamos saído dessa posição de estar num planeta e sem poder interpretar e ver, identificar aquilo que está sobre nós, que está na nossa órbita. Então, nós devemos muito, muito, muito a Galileu. Mas ficou sem grana de novo. E aí, ele era um gastador. Tô rico, tô pobre, de bajulação em bajulação. Aquele amigo dele, que agora era o grão-duque da Toscana, rico e poderoso, lhe dá um presente. Resolve lhe dar um presente para ele. Porque tinha uma coisa também, ele era puxa-saco, mas ele era leal. Então tá, de lealdade em lealdade, puxa-saco em puxa-saco. Ele resolve lhe dar um presente. E qual era o presente, gente? Professor de matemática, professor titular, o mais alto cargo de professor da Universidade de Pisa, professor de matemática, seria algo como professor emérito, enfim,
foi o mais alto cargo de professor de matemática, com o mais alto salário, e ele tinha 45 anos quando ele chega, como ele considerava, o topo da sua carreira, porque ele atinge aos 46 anos, tudo que ele sonhou na vida, que era ser professor, gente. Ele não queria outra coisa, a realização dele era ser professor de matemática. E aí tá, ele vai, assume essa cátedra na Universidade de Pisa, mas o tamanho do sucesso dele é proporcional ao nível de arrogância dele. Ele nunca conseguiu dominar o gênio dele. E ele não tinha papas na língua, como eu disse, ele não tinha diplomacia, e alguém, para discordar do Galileu, tinha que também ter coragem, porque, como eu disse, contam as más línguas que ele não tinha muita paciência e saía no braço por qualquer coisa, porque era aquilo que ele dizia e pronto, com quem discordasse. Então isso causou muito problema para ele, não só problemas relacionais, né, na sociedade, né, sociais, relacionais, mas também ele fez com esse comportamento dele, com esse temperamento dele, surgir uma associação, que era algo assim, associação dos cientistas que morrem de ódio e de inveja de Galileu. Todo mundo que morria de ódio e de inveja se reuniram. Sério? Se constituíram numa sociedade, uma associação, com carteirinha e tudo, talvez até mensalidade. O objetivo dessa associação não era fazer ciência, era acompanhar cada passo, cada fala, cada letra que ele fazia, deixava, porque eles queriam achar o ponto fraco para que eles tivessem uma prova para se vingar de Galileu. Eles só queriam isso, se vingar daquele cara terrível, aquele cara chato, aquele cara imbecil. Muito bem, essa associação fica perseguindo a vida dele e tudo, e ele tá. E aí, chega uma época em que ele escreve para um outro cientista, de novo, ele sempre compartilha as ideias com quem sabia, né, tanto quanto ele, ou melhor que ele, e também que ele julgava que pudesse guardar segredo de algumas ideias, né, e tal. E aí ele escreve para um outro cientista e diz, nessa carta, que a Terra girava em torno do Sol. Aí, minha gente, o pau quebrou de vez. Essa carta vaza. Os inimigos daquela associação aí vieram à tona. E todo tipo de problema começou a aparecer, inclusive problemas religiosos. E ele já foi acusado formalmente por essa associação de ser anticatólico. Porque criticar a Bíblia era perigosíssimo, eu já disse. E muitos dos contemporâneos dele, ou que antecederam a ele, já tinham sido queimados, vivos na fogueira, por muito menos que isso. Mas Galileu não criticava a Bíblia, até porque ele acreditava na Bíblia. Lembram que ele foi para o mosteiro, ele estudou religião, ele quase foi monge. Ele acreditava na Bíblia, exceto esse capítulo da Bíblia, exceto essa abordagem da Bíblia, que ele dizia que não era culpa da Bíblia, não era a Bíblia. Então, assim, ele era inteligente, ele nunca escreveu dizendo assim, a Bíblia está errada. Ele dizia que o Ari estava errado. Mas era a mesma coisa, criticar Aristóteles era criticar a Bíblia. Mas como a igreja já havia adotado a ciência de Aristóteles, bastava que seus inimigos acusassem de criticar o grego. E aí ele se complicaria. E aí o que ele fez? Ele recuou. Ele se recuou, ele ficou calado por um tempo. Mas olha a ousadia desse cara. Ele falou assim, não, peraí, eu não vou deixar barato assim, não. Essa associação aí, pé de chinelo, quer me perseguir, quer me acusar disso, daquilo, pois eu vou bajular, eu vou atrás de um amigo, vou fazer amizade com um cara mais poderoso do que essa associação. Adivinha com quem que ele foi forçar a barra? Com o Papa. Mas, rapaz, aí que ele fez? Ele marcou uma audiência com o Papa Paulo V, e levou o caso, e foi lá e explicou para o Papa o que ele queria. Gente, foi um tiro no pé. Por quê? O Papa não se interessava por ciência, porque a igreja não se interessava por ciência. E o que é que o Papa fez? Logo de imediato, criou uma comissão da verdade para decidir se ele contradizia ou não a Bíblia. O que vocês acham que essa comissão criada pelo Papa, feita só de religiosos católicos, concluíram que ele não contradizia? Claro que sim, né? Óbvio. Então chamaram ele, disseram, ó,
se você não renunciar à sua teoria, você vai se complicar, meu camarada. Aí ele percebeu o tamanho do problema que ele estava criando e jurou de pé junto que renunciaria à teoria. Sumiu de cena, contam as más línguas, e os historiadores também. Gente, esse cara ficou lambendo a rapadura por 6 anos. Ele ficou 6 anos escrevendo um livro sobre a teoria do heliocentrismo, dizendo que a Terra não gira. E o que é que o doido faz? Ele publica esse livro. Quando esse livro é conhecido, o livro é imediatamente proibido, o livro é queimado, e ele dessa vez vai a Roma intimado, e já vai a Roma para ser julgado pela Inquisição. E essa época ele tinha 70 anos já, e estava no maior problema que ele criou para a vida dele. Mas ele tinha uma determinação. Uma determinação. Provar que a Terra não é o centro de nada, que pobres de nós giramos como todos os outros corpos celestes em torno do astro-rei. Quem está no centro é o Sol. Isso ele não abria mão. Então, era certo que o julgamento ia dar em condenação, e todo mundo sabia que a condenação era feita em 3 etapas, né? Era a prisão, a tortura e a morte, como outros tantos já haviam passado por isso. Inclusive, um compatriota dele também, chamado Giordano Bruno. Giordano Bruno também, que foi cientista e foi monge, veja só, e que também, da mesma forma, defendia que a Terra não era o centro do universo, coisa alguma. E Giordano Bruno, muito mais corajoso, ou imprudente, não sei, do que Galileu, ele não renunciou à teoria, e Giordano Bruno foi queimado vivo. Enquanto ardia, enquanto ele queimava, ele dizia assim, sim, a Terra não é centro do universo. E aí ele foi queimado. Ele foi queimado em Roma. Há uma estátua exatamente no local. Eu visitei esse lugar em 2019, a coisa mais linda do mundo, e triste. É a praça Plaza del Fiore, em Roma. Está lá a estátua do Giordano Bruno, exatamente onde a fogueira foi feita e onde ele foi queimado. Então, feito isso, ele não foi só isso não, ele foi obrigado a assinar um documento, redigir um documento, e esse documento dizia assim, a Terra não se move 1 só centímetro em direção a lugar algum. E nesse mesmo documento, ele se comprometia de não escrever, ou seja, estava proibido de escrever qualquer coisa que fosse, não era só sobre ciência, não era só, de escrever qualquer coisa que fosse. E então, os amigos poderosos foram acudir e a pena foi comutada numa prisão perpétua. Dizem alguns fofoqueiros que, enquanto ele assinava o documento, ele foi com a caneta no rodapé da parte de trás, de algum lugar do documento, escreveu em letras bem pequenininhas, em latim, a seguinte expressão, e por si move, que seria algo como, mas mesmo assim ela se move. E aí foi condenado à prisão perpétua. Mas quem tem amigos poderosos, conseguiram que ele computasse a prisão, cumprisse a prisão perpétua em casa, em Florença, o resto da vida. E ele morreu na prisão perpétua. Ponto final.